Por mais de 1.700 anos, o Papa tem sido visto como o Santo Padre, líder espiritual de bilhões, considerado por muitos como a voz do cristianismo para diversas nações. Mas a pergunta que realmente importa é: a Bíblia menciona algum Papa? Será que as Escrituras apoiam a ideia de um papado? Se a resposta for negativa, temos um problema maior do que apenas uma questão de tradição. Estamos diante de uma crise de verdade. Alguns acreditam que o Papa ocupa o trono de Pedro, guiando o povo de Deus. Outros veem nele o cumprimento de antigos alertas sobre o mau uso do poder religioso. Vamos abrir as Escrituras e ver o que elas realmente dizem. O que encontrarmos pode ser surpreendente, pois a Bíblia não se cala sobre líderes religiosos, especialmente aqueles que reivindicam autoridade sobre a Igreja. Se você nunca questionou o papel do papado, o que verá agora pode mudar para sempre a maneira como você lê a Bíblia. Após a ressurreição de Jesus, seus seguidores se espalharam pelo mundo pregando com coragem uma mensagem que abalou reinos. Mas, com o passar dos séculos, algo começou a mudar. Uma transformação lenta e silenciosa que ninguém poderia imaginar acabou redefinindo o próprio cristianismo. Roma, o poderoso império que antes perseguia brutalmente os cristãos, começou a se unir à Igreja. Em 313 d.C., o imperador Constantino legalizou o cristianismo. Inicialmente, isso parecia uma vitória, mas nem tudo que brilha vem de Deus. De repente, o cristianismo tornou-se poderoso, aceito e até mesmo na moda. Com o poder político veio também a corrupção política. E a corrupção, uma vez iniciada, se espalha rapidamente. Líderes da Igreja enriqueceram. Cargos eclesiásticos tornaram-se posições políticas, compradas, vendidas e disputadas. O bispo de Roma tornou-se mais influente que os demais. Com o tempo, adotou um novo título, Papa, que significa Pai. Mas por trás das cerimônias grandiosas, dos tronos dourados e dos símbolos de poder, algo mais sombrio estava crescendo. Mas será que era isso que Jesus queria para sua igreja? Quando falou sobre liderança, Jesus apresentou uma visão bem diferente da que vemos hoje em cargos religiosos poderosos. Em Mateus 23, versículos 8 a 10, Jesus disse: Um só é o vosso mestre, o Cristo. Ele alertou contra títulos que exaltam o orgulho. Jesus deixou claro que ninguém deveria ser elevado acima dos outros. Todos os crentes são irmãos e irmãs, iguais diante de Cristo. Ele ensinou que quem deseja ser grande deve servir a todos, não como um rei ou governante, mas como um servo. Mas se Jesus ensinou humildade e serviço, como o cristianismo evoluiu para ter catedrais imponentes, exércitos poderosos e papas coroando reis? De onde surgiu a ideia de um líder supremo? A resposta está em uma das principais doutrinas do catolicismo, a primazia de Pedro. Segundo essa doutrina, Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma e exerceu autoridade sobre os demais bispos e líderes da Igreja. A crença de que o bispo de Roma tem autoridade superior é conhecida como primazia do bispo romano. Além disso, o papado sustenta que Pedro transmitiu sua autoridade apostólica ao próximo bispo de Roma, criando uma linha contínua de sucessão. Os outros apóstolos teriam feito o mesmo com os bispos que ordenaram. Essa transmissão de autoridade é chamada de sucessão apostólica. Com base nisso, a Igreja Católica Romana afirma ser a única igreja verdadeira, considerando as demais como dissidentes. Mas essa afirmação levanta uma questão inquietante. Se for verdadeira, onde está a prova clara nas Escrituras? E se não for, que poder tem operado nos bastidores por quase 2 milênios? A resposta pode abalar tudo o que você pensava saber sobre a história da Igreja. Alguns afirmam que o papado não surgiu das Escrituras, mas de ambições políticas e poder terreno. Será que isso é verdade? Vamos descobrir. Quando o Império Romano caiu,
o bispo de Roma já detinha grande influência, não por milagres ou serviço humilde, mas por força política. Em 538 d.C., o papado alcançou verdadeiro poder quando o imperador Justiniano declarou o bispo de Roma como chefe de todas as igrejas sagradas. A partir desse momento, o papado deixou de ser apenas um símbolo religioso. Tornou-se uma potência política. Governava reis, comandava exércitos, possuía vastas terras. A Inquisição, as cruzadas, a repressão e execução de quem ousasse questionar sua autoridade. E o mais assustador, isso não foi um acidente. Foi o resultado inevitável de misturar fé com poder terreno. Mas ainda há revelações importantes pela frente. Após revisar brevemente alguns ensinamentos da Igreja Católica Romana sobre o papado, a pergunta permanece: esses ensinamentos estão realmente de acordo com as Escrituras? Ou algo tem sido ocultado à vista de todos por séculos? A Igreja Católica vê o papado e a autoridade infalível da Mãe Igreja como essenciais para guiar o povo de Deus, baseando-se em raciocínios lógicos e séculos de tradição. Mas ao examinarmos as Escrituras, vamos descobrir se essas afirmações se sustentam na palavra inabalável de Deus ou desmoronam sob o peso de suas próprias contradições. O que descobrirmos pode mudar para sempre sua visão sobre a história da Igreja e sua própria fé. Ao defender o papado, muitos apontam para um versículo específico da Bíblia, Mateus 16, versículo 18. Nele Jesus diz: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." À primeira vista, parece que Jesus está concedendo a Pedro uma autoridade incrível, tornando-o líder de toda a igreja. Mas será que é isso mesmo? E se o verdadeiro significado das palavras de Jesus tem sido mal interpretado por séculos? E se essa interpretação equivocada mudou o curso da história? Vamos analisar com cuidado. A palavra para Pedro em grego é Petros, uma pequena pedra. Mas a palavra que Jesus usou para pedra é Petra, uma rocha maciça e inabalável. Duas palavras diferentes, duas imagens distintas. Jesus não estava dizendo que Pedro, o homem, era a fundação. Ele estava apontando para algo muito maior. Pedro havia acabado de confessar uma verdade: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é a rocha. A igreja não é construída sobre um homem. É edificada sobre a verdade eterna de quem Jesus é. O próprio Pedro entendeu isso mais tarde, quando escreveu em 1 Pedro 2,6. Ele não apontou para si mesmo, apontou para Cristo. Vamos nos aprofundar nas palavras do próprio Pedro. Ao fazermos isso, perceberemos por que confiar em qualquer líder humano pode nos deixar perigosamente vulneráveis. Se construirmos nossa fé em um homem em vez de Cristo, seremos abalados quando as tempestades chegarem, e elas virão. É importante notar algo mais. No livro de Atos, Pedro nunca agiu como um governante supremo. Embora tenha sido importante na propagação do Evangelho no início, isso faz parte do significado de Mateus 16. Pedro foi uma pequena pedra usada para lançar os fundamentos da fé cristã, mas não a base em si. Em Atos, vemos decisões sendo tomadas em conjunto pelos apóstolos. E Tiago, não Pedro, é quem parece liderar o concílio de Jerusalém em Atos 15. Pedro fala, sim, mas não manda. Ele não dita regras para os outros. Não há nenhum sinal de que os apóstolos o viam como uma figura superior. Além disso, o próprio Pedro jamais se colocou como chefe da igreja. Em 1 Pedro 5, versículos 2 a 3, ele orienta os presbíteros a cuidarem do rebanho de Deus, não como dominadores, mas com humildade, sendo exemplos. Ele se refere a si mesmo apenas como companheiro presbítero. Nada de títulos pomposos, nada de tronos ou coroas. Se Pedro fosse o primeiro papa, como alegam, por que então os demais apóstolos nunca o chamaram assim?
Por que o Novo Testamento inteiro nunca menciona esse cargo? E mais, porque ninguém o substituiu formalmente após sua morte, como supostamente acontece com os papas. A ideia de uma sucessão apostólica, ininterrupta e hierárquica não aparece na Bíblia. Ao contrário, vemos uma comunidade de crentes guiada por Jesus com dons diferentes, mas todos com acesso direto a Deus. O véu foi rasgado, lembra? Não precisamos de intermediários humanos para falar com o Pai. E ainda tem outro ponto. Em Gálatas 2, Paulo repreende Pedro publicamente por ter agido de forma hipócrita em relação aos gentios. Isso não faria sentido se Pedro fosse o líder supremo da igreja. Paulo não apenas o confronta, como registra esse confronto para que toda a igreja soubesse. Esse detalhe é revelador. Mostra que a autoridade espiritual está sujeita à verdade da palavra e não ao cargo de alguém. O padrão é a Escritura, não a tradição ou o título eclesiástico. Por falar em tradição, Jesus advertiu duramente os fariseus por elevarem tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Em Marcos 7:9, ele diz: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens." Isso também se aplica quando criamos cargos ou estruturas religiosas que a Bíblia nunca mencionou. Agora, pense no título de Santo Padre. Jesus, em Mateus 23:9, disse claramente: "A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus." No entanto, o Papa é chamado exatamente assim, contrariando diretamente essa instrução. Isso não é apenas simbólico, é uma questão de obediência. Outro título dado ao Papa é Vigário de Cristo, ou seja, representante de Cristo na terra. Mas Jesus disse em João 14:16-17 que enviaria o Espírito Santo como seu substituto. O Espírito é quem habita em nós, guia, consola e ensina. O verdadeiro representante de Cristo não é um homem em Roma, mas o Espírito Santo em cada crente. E quanto à infalibilidade papal decretada oficialmente no Concílio Vaticano I em 1870, segundo essa doutrina, o Papa não erra ao declarar dogmas sobre fé e moral. Mas onde está isso nas Escrituras? A Bíblia diz que todos pecaram. Só Deus é infalível. Nenhum homem, por mais piedoso que pareça, está acima do erro. O próprio Pedro errou. Negou Jesus 3 vezes. Foi repreendido por Jesus por não entender os planos divinos. Foi corrigido por Paulo. Como alguém com esse histórico pode ser considerado infalível? Outro problema é que os papas, ao longo da história, nem sempre foram exemplos de fé. Alguns se envolveram em escândalos políticos, corrupção, luxúria e até assassinatos. Houve papas que chegaram ao trono comprando votos ou manipulando eleições eclesiásticas. Isso é fruto do Espírito de Deus? Tudo isso nos leva a um ponto crucial. O verdadeiro líder da igreja é Cristo. Ele é o cabeça. Os crentes são o corpo. Todos são parte do mesmo corpo, com funções diferentes, mas iguais em valor diante de Deus. Não há lugar para uma figura central humana com autoridade absoluta. Em Colossenses 1:18 está escrito: "Ele é a cabeça do corpo da igreja." Não diz que Pedro é a cabeça, nem o Papa. A centralidade sempre foi e sempre será de Cristo. E a Bíblia adverte que nos últimos tempos surgiriam líderes religiosos enganadores. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala do homem do pecado, que se exalta acima de tudo o que se chama Deus e se assenta no templo como se fosse o próprio Deus. Isso soa familiar? Apocalipse também descreve um poder religioso que se alia aos governos da terra, persegue os santos e engana as nações. Esse poder se veste de púrpura e escarlate, está cheio de riquezas e blasfêmias. Muitos estudiosos da Reforma identificaram esse sistema com o papado,
Martinho Lutero, João Calvino, João Wesley e tantos outros reformadores viram no papado não uma bênção para a igreja, mas um afastamento do evangelho puro. Eles não odiavam pessoas, mas denunciaram um sistema que, segundo eles, havia se corrompido profundamente. Mas a boa notícia é que Deus sempre preservou um remanescente fiel. Homens e mulheres ao longo dos séculos mantiveram viva a chama da verdade, mesmo sendo perseguidos, ridicularizados ou mortos. Hoje, a pergunta que você precisa responder é: em quem você confia? Num sistema religioso baseado em tradição humana ou na palavra viva de Deus? A salvação não está em seguir um líder religioso. Está em conhecer pessoalmente Jesus, confiar nele, obedecer à sua palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. Não é sobre religião, é sobre relacionamento com o Criador. Se você está em dúvida, abra a Bíblia. Leia os evangelhos, veja quem é Jesus, veja como ele tratava as pessoas, como confrontava os religiosos, como amava os perdidos. Ele ainda é o mesmo hoje. O convite dele continua de pé. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não te pede um ritual, um templo ou um intermediário. Ele quer seu coração. Não se deixe enganar por aparências, títulos ou tradições. Examine tudo. Retenha o que é bom. E, acima de tudo, siga a verdade, mesmo que ela custe algo, pois, no final, só a verdade liberta. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que achou. Curta o vídeo e, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e fortalecer nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.